Seja muito bem-vindo ao Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e assim passar a ter mais faturamento também, beleza? Meu nome é Rafael Dalla, tô aqui com o Ariel Salesforce, o Ariel Dornelles. Como é que E tá, aí, Ariel? Rafael? Belezinha? Tudo certo? E contigo? Tudo numa boa. Ó, vou te puxar já o assunto de hoje, Boa, beleza? vamos lá. Como o Service Cloud revoluciona a experiência do cliente. É bem específico o podcast de hoje, então vamos trazer uma parada aí bem, acredito, mais técnica do que a gente normalmente traz agora nos últimos episódios. Como eu não sou especialista em Salesforce e eu também preciso aprender nesse nosso podcast aqui, queria te perguntar primeiro o que é o Service Cloud, o que é essa ferramenta e o que ela proporciona para quem Boa. utiliza. Primeiro, até contextualizando, partindo da premissa de que a Salesforce, o CRM, ele vem com o intuito de ter uma visão 360 do teu cliente. Quando a gente fala de CRM, a gente fala é responsabilidade do CRM ter assim, todos os pontos de contato com o teu cliente estarem no CRM e durante todo o ciclo de vida dele, né, com a tua empresa. Então, quando a gente fala de pré-vendas, né? Por isso que, até voltando um pouco, né? Em relação a essa questão da visão 360, a Salesforce foi identificando esses pontos de contato no ciclo de vida e aí foram surgindo as nuvens. Então, a nuvem de marketing surgiu porque eu preciso elevar o nível de consciência do meu público, etc. e tudo mais, né? Então, para eu fazer campanhas de comunicação e várias outras funcionalidades, a partir de tem o produto de pré-vendas, de vendas, que daí vão ser o ponto de contato durante a fase em que ele é lead, oportunidade até virar cliente. E aí a gente tem a nuvem de pós-venda, que é o Service Cloud, ou de atendimento, né? Que aí é mais voltado na gestão dos atendimentos, suporte, chamados que o teu time tem que resolver para os teus clientes. Tá? Entendi. Ele seria o pós, é a hora do. Eu Exato. já vendi, agora eu preciso também dar um bom atendimento para esse cliente no pós-venda Exatamente. ali. É isso aí. Show. E que tipo de recurso assim que o Service Cloud te entrega para a empresa que acaba impactando mais, na tua opinião, dentro desse atendimento ao cliente? Assim, tem muitas ferramentas, muitas funcionalidades, recursos ali do Service Cloud. Vamos ver se a gente consegue falar de todos, tá? Tá. Mas assim, em geral, eu acho que eles acabam otimizando o teu tempo de resposta pro cliente. E resolver. E quando a gente fala de suporte, atendimento e tal, normalmente o teu cliente ele tá entrando em contato contigo por algum problema, né? Então, pô, eu comprei um produto, veio com algum defeito, algum serviço que tá com algum problema, etc. E aí eles reportam, né, pra empresa essa situação. Então, cada segundo, minuto que tu ganha de produtividade ali, de velocidade no atendimento, é melhor pra tua reputação, né? E a satisfação do cliente. Então, assim, cara, começando a parte de recursos, né? Começando pela parte de como que eu vou alimentar o meu sistema com esses chamados, com esses casos para serem atendidos. Tem diversos recursos de integração. Então eu consigo fazer integração por APIs ali, que é mais técnico, né? Mas eu posso também fazer algumas outras funcionalidades, que é, por exemplo, até a partir de um site, qualquer portal, site externo, eu consigo colocar um formuláriozinho ali da Salesforce que já vai ser integrado direto com a nuvem de service no momento que ele preencher. Então, uma área para registrar casos, por exemplo. Registre aqui o seu caso para o nosso time de suporte, dá o atendimento. E isso ser integrado com o Salesforce já automaticamente cai na fila dos teus agentes de atendimento. Outra funcionalidade bem bacana que gera valor muito rápido é a funcionalidade e-mail to case. Tu pode destinar um endereço de e-mail. Todo e-mail que é disparado para esse endereço, ele vira um caso dentro do Salesforce. Tá? Então isso daí é muito prático, assim, em questão de minutos. É só tu ter um e-mail, configurar lá, fazer alguns passos ali de configuração. E aí no momento em que tu disparar um e-mail para esse endereço, ele já vai cair lá no Salesforce. E aí já pode fazer as automações para mandar para um agente, delegar isso, distribuir esses atendimentos para o teu time. Então é bem bacana, gera resultado bem rápido. Outra ponta outro recurso de entrada de casos e também de autoatendimento são os bots, né? Os chatbots. Então que tu consegue
programar respostas ali, né, alguns pontos ali pro próprio cliente se autoatender. Daqui a pouco ele quer ver um regulamento de algum programa que ele faz parte, etc. Então tu consegue entrar num bot, te identificar e constar tuas informações ali. Isso é bem bacana. E caso não tenha a funcionalidade que ele queria, por exemplo, ele não foi atendido, dá para fazer transbordar isso para um atendimento humano. E aí isso vai cair na fila dos agentes de atendimento, para daí ele ou atender via chat, daí aí a gente já vai para a parte de omnichannel. Eu posso atender via chat, eu posso atender via telefone, via e-mail. Então tem vários canais, todos eles centralizados dentro do Salesforce. Isso daí gera um poder bem bacana, assim, sabe? E ter todo esse poder centralizado numa única ferramenta. Através de integração daí tudo isso. Ou tudo já é nativo do Salesforce? Não, tem coisas que são integrações. Por exemplo, no Salesforce não tem telefonia, né? Então, tu vai ter que contratar um provedor, né, de telefonia. Por exemplo, uma URA, uma coisa nesse sentido, que é um robô que vai te atende e depois ele delega para algum agente, né? E aí isso tem que estar integrado com o Salesforce, a parte de telefonia. A questão do bot já é integrado, né? Se o bot for da Salesforce, ele já vai ser integrado já direto para dentro da nuvem, para o teu time atender. O do e-mail daí já também, né, que nem eu falei, já é integrado. E o formulário também é integrado já. Sim. Então, E, por exemplo, basicamente tudo. E quando tu integra um sistema desses de telefonia, tu também tem acesso à gravação ali dentro do Salesforce, né? Eu me lembro que eu já vi tu vendo a gravação de uma ligação, por exemplo. Isso vai depender do teu provedor de telefonia. Entendi. Quem vai fazer a gravação é a parte da telefonia. Mas tá? tu consegue integrar a ponto consigo de estar ali integrar. dentro. Exatamente. Show. E na V4 é assim, tá? Eles têm um provedor lá de um discador. Esse discador, ele provê as ligações, as gravações, né, delas. E a gente basicamente faz a integração para dentro do CRM, o cara não precisa sair, né? Ele vê o lead, vê o histórico de chamadas, clicar e escutar a ligação. Show. Cara, e tu falou sobre a questão do Omnichannel. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, assim, o que seria o Omnichannel, que benefícios que traz essa integração assim tão completa? Cara, legal. O Omnichannel, cara, ele é um conceito já que tá bem difundido, né, no mercado aí, quando a gente fala de atendimentos, vendas e tudo mais, é a venda Omnichannel, atendimento Omnichannel, que é justamente como é que se chama? A omnicanalidade. É difícil, nem sei o conceito propriamente dito ali, técnico, mas é a ideia de eu ter diversos canais. Então eu não tô falando de um canal. Eu tenho diversos canais, porém todos esses canais eles estão interligados, ou seja, eu consigo dar continuidade. Por exemplo, tem exemplos bem práticos que o pessoal, bem didático, que o pessoal dá. Por exemplo, eu fiz uma compra online e eu quero, sei lá, eu tô fazendo, eu botei no carrinho, eu fiz alguma compra online no carrinho e tal, e eu não fiz a compra ainda. Abandonou Só o botei o carrinho. Botei o carrinho. Aí daqui a pouco eu recebo um e-mail, ou eu vou no app, eu consigo dar continuidade nessa compra no carrinho do jeito que tava. Daqui a pouco eu fiz a compra pelo app e aí eu tenho alguma dúvida, eu ligo pra ter um atendimento, ou eu entro no chat pra tirar alguma dúvida. E isso tá tudo interligado, quem tá me atendendo, ele sabe toda a minha jornada. Então é eu ter isso tudo integrado. E daí quando eu falo de Omnichannel na Service Cloud, ele é bem legal, porque ele é um cara que ele atende diversos canais de atendimento, né? Então ele foca em diversos canais de atendimento centralizados dentro do teu CRM. Então, o que isso quer dizer na prática? Digamos que eu tenho vários canais que vêm demandas ali, chamados para o meu time atender. Eu tenho um site externo, que ele tem um formulário para registrar o atendimento, e ele cai aqui no meu CRM. Beleza. Eu tenho também o telefone. Eu tenho um número lá que eles ligam. E aí vai... tem o autoatendimento da URA e tudo mais. Mas depois ele precisa falar com alguma pessoa. Ele vai transferir, fazer esse transbordo aí do atendimento para um agente dentro do CRM. Entendeu? Então todo mundo que está atendendo, seja chat, seja e-mail, seja ligação telefônica, ou demais outros canais, ele vai estar centralizado no canal CRM, no Salesforce. Então, e aí tu consegue controlar, inclusive, o nível de carga de trabalho de cada agente. Eu tenho 10 agentes ali de atendimento que estão disponíveis. Eu consigo dizer, o Rafael Dalla, ele só vai atender
e-mail, porque ele não tá qualificado ainda para atender ligação, por exemplo. Não tem o treinamento, daqui a pouco não tem o skill ali, beleza, não vai atender ligação, vai só e-mail. Aí eu tenho um outro agente que ele atende todos. Ele atende chat, ele atende e-mail, ele atende telefone. Então eu tenho toda essa possibilidade. E aí o próprio Omnichannel ele consegue fazer esse roteamento. Entendi. Que eu consigo dizer, por exemplo, o Rafael Dalla, ele tem a habilidade de falar em inglês. Então, eu vou direcionar o suporte dos meus clientes dos Estados Unidos pro Rafael Dalla. Então, eu consigo fazer essa configuração de habilidades e aí o Omnichannel ele vai identificar. Quando um tipo de atendimento for, sei lá, a localidade, o país for Estados Unidos, eu vou delegar ele pro Rafael Dalla ou para quem tem o skill falar em inglês. Entendi. E só por curiosidade, assim, que me bateu agora, porque a gente fala muito de abrir um chamado por e-mail, chamado um sistema, por exemplo, que nem de saque, assim, de 0800. Tem como tu integrar também com o Salesforce ali dentro desse Isso. universo. Exato. Sim, é muito usado para saque. Muitas empresas usam o Service Cloud no saque. O Agibank é um deles. Toda a área de saque, a parte de prospecção, de vendas e atendimento. Entendi. Usa tudo a parte de telefonia lá, né? Cara, e tu falou ali da questão dos bots também, né? Qual o impacto que tu vê hoje nessa questão do autoatendimento para as empresas? Que o Service Cloud ele já tem esse tipo de integração ali, né? Boa. Legal. Cara, a gente tem bastante casos, assim, de sucesso de autoatendimento. Teve na SacPag, na Porto Belo. Diversos casos, tá? Eu acho que a gente já implementou uns 5, 6 bots de autoatendimento. Assim, ele tem muito benefício, tá? Porque ele não é tão complexo de implementar. A parte de bot no Service Cloud, ela é muito prática, sabe? É realmente quase não precisa... Assim, não havendo muitas complexidades de integração com outros sistemas, é bem simples de fazer. Então, consegue configurar via interface mesmo, via tela. E já programar todas as respostas, tudo certinho, os caminhos que a pessoa pode seguir. Óbvio que se tiver alguma integração, algum dado em tempo real que tenha que buscar, tem um pouquinho mais de complexidade, vai precisar talvez de um desenvolvimento, né? Mas também não é nada impossível de ser feito. E isso gera muito benefício na ponta de produtividade do teu time, sabe? De desafogar o teu time. Porque imagina no momento em que tu tem uma larga escala de clientes, de atendimentos, um volume alto de atendimento mês. No momento que eu faço um bot, uma FAQ também, isso daí já resolve muitos problemas também. Mas eu faço um bot para autoatendimento, eu acabo aliviando a carga do meu time de atendimento com tarefas que não precisam, que podem ser automatizadas. Um robô resolve aquilo, ele está sempre respondendo aquilo. Qual é a política de tal programa? É isso, não muda. E se mudar também, beleza, eu posso parametrizar e mudo na parametrização depois. Eu não preciso de um ser humano respondendo isso. Então a gente consegue alocar esforço do time de atendimento onde de fato um ser humano faz a diferença. Até dando um exemplo, no caso da Porto Belo, eles tinham um portal onde os especificadores, né, os clientes da Porto Belo são os especificadores, que são arquitetos, designers de interiores e tudo mais. Eles têm um programa de benefícios ali para eles engajarem, sabe? Então no momento que eles vão gerando vendas para Porto Belo em projetos, eles vão ganhando pontos. E aí, nesse bot, a gente colocou uma funcionalidade para integrar com a ferramenta de pontuação, para o especificador poder olhar via autoatendimento o quanto ele tem em qual categoria ele tá, quantos pontos ele tem, informações do programa dele. Show. E aí isso era uma carga de trabalho gigantesca do time de suporte, que eles tinham que mandar e-mail, aí o cara recebia o e-mail, consultava back-office, consultava sistema disso e daquilo, até achar a informação e mandar pro cara, sabe? Olha o quanto de tempo, né? Sim, que não é despendido disso. A sobrecarga que gera para uma resposta simples, né? Exatamente. Interessante. Cara, e da tua experiência, assim, quais são os maiores desafios na hora de tu fazer a integração do Service Cloud? Tipo, onde é que dá uma travada nessa... Quando tu contrata esse produto aí e vai começar a usar ele? Acho que um ponto, assim, que ele é... Pela complexidade, normalmente a parte de telefonia
ela se torna um pouco mais complexa, assim, porque eu tenho que integrar com ferramentas externas, tem muitos eventos, eu tenho a ligação preditiva, eu tenho a ligação ativa, que é um agente fazendo a ligação, e eu tenho a receptiva também, né? E fazer motivos de tabulação. Isso daí foi um aprendizado bem interessante no projeto do Agibank, que foi a primeira vez que eu tinha integrado com a telefonia com o Salesforce. E foi bem bacana, aprendi muito, assim, é bem complexo, sabe? Não parecia ser bem simples, é ligar, não, mas tem toda uma complexidade ali. Varia muito de fornecedor para fornecedor, as APIs e tudo mais, então é bem importante ter bem uma documentação bem rica, saber que até cases, assim, de, tipo, porque tem provedores que tu contrata que eles não são, eles deixam a desejar em alguns pontos. Então, e tem dificuldade, a gente tem dificuldade de integrar nas APIs ali, é muito custoso. Principalmente nessa parte, assim, de telefonia, porque daí outro ponto que pode gerar mais complexidade é quando eu tenho os estados do agente, né? O agente, ele tá disponível para texto, disponível para e-mail, disponível para chamada, para voz, ou ele tá ocupado, ele tá num break, ele vai colocando os status dele. E aí, no momento que eu tenho a telefonia vindo, ela tá de fora. Então, eu tenho que integrar com o Omnichannel, com esse status ali do agente. E eu tenho que colocar ele que ele tá em atendimento, né? Pausar para não começar a vir muitos chamados enquanto ele tá atendendo alguém, sabe? Enquanto ele tá fazendo o atendimento. Então, por essas regrinhas, assim, e por ser a questão... A telefonia, ela inevitavelmente vai ter que ser uma integração. Ela normalmente ela é um pouco mais complexa. Nos demais é aquela complexidade de integração normal, assim, sabe? De APIs, não tem muito mistério. Uhum. Cara, e hoje em dia, lógico, a gente sabe que tá conversando ali, voltando pra questão das automações ali, só me passou na cabeça. A gente sabe que tá conversando com o robô, às vezes é chato, assim, né? Dependendo da demanda que tu tá e da irritação que tu tá com o problema que tu tá buscando, né? Uhum. Mas hoje em dia já tem essa questão da integração com o chat GPT, esse tipo de coisa. Como é que o sistema ali de automação tá preparado, por exemplo, para integrar com o chat GPT? É tranquilo, não é? Porque tá muito em alta. O bot que, ele tá integrado com o chat GPT, né? Uhum. Como é que tá essa preparação do sistema? Boa. Tem dois caminhos, tá? Primeiro é se tu tem um Einstein. Se tu tiver um Einstein, o Einstein Bot ali da Salesforce, ele já vai começar a te disponibilizar recursos de IA, que o Einstein é a IA do Salesforce. Já vai ter muitos benefícios ali que tu já vai conseguir usar do Einstein nativamente, se tu tem ele. Se tu não tiver, também não é o fim do mundo. Tem como fazer. Se tu não tiver a licença do Einstein, tu pode fazer com uma integração normal. E aí realmente é bem trivial, assim, óbvio. Tu vai precisar daqui a pouco ter a licença de uma OpenAI, né, para tu poder usar ela comercialmente, usar ela em escala e tudo mais, ou uma outra AI aí. Mas é uma integração, basicamente. E aí não é nada diferente daquela que eu te falei do caso da Porto Belo de consultar o programa de pontos dele, sabe? Entendi. É uma integração via API, onde eu mando dado e recebo dado. Sim. Então é bem tranquilo. É bem fácil, bem simples de fazer. Show. Cara, e considerando a questão de personalização, né, de atendimento ao cliente ali, de personalizar para cada usuário, como que a Service Cloud possibilita a gente fazer essa personalização de atendimento? Boa, legal. Isso daí é um bom ponto, porque eu acabei não tocando num recurso que é intrínseco, é meio trivial do Service Cloud, mas que é muito poderoso. Quando a gente fala da visão 360 do cliente, tá? No Service Cloud, no momento em que veio uma ligação ou veio um e-mail de chamado e isso caiu na minha fila de atendimento, automaticamente no meu Omnichannel ali, ele vai disparar uma musiquinha e vai dizer ali, ó, tipo como se tivesse uma campainha tocando, um telefone tocando, de que chegou um novo caso pra eu atender. Eu posso recusar ou aceitar ele. No momento que eu aceito esse caso, ele redireciona o sistema para a tela, para a visão 360 do cliente. É um cockpit, a gente chama, do agente. Ele tem a visão 360 do cliente e ele tem a visão do chamado, do que é o atendimento que ele precisa fazer. Então eu vou ter, em relação ao chamado,
qual o tipo de suporte que eu tenho que dar, quando é que foi cadastrado, por quem, qual a prioridade, qual canal que veio esse chamado, etc. Tem várias informações ali relevantes. Eu consigo visualizar também artigos úteis para eu resolver aquele caso, daí aí a gente fala já um pouco de AI também na parte do Einstein. Ele começa a recomendar artigos, recomendar algumas ações, inclusive, que tu pode ofertar para o cliente para fazer um cross-sell, um upsell também, que se chama o Einstein NBA e NBO, que é é um trava-língua. Next Best Offer e Next Best Action. Então, qual a próxima melhor ação ou melhor oferta que eu posso fazer para o cliente? O Einstein, com base no aprendizado ali no teu histórico de dados, ele vai conseguir dizer, para esse cliente aqui, de repente a próxima ação que tu pode fazer com ele é esse aqui. Tu pode ofertar isso aqui para ele, que ele tem probabilidade de fechar aí. Então, é bem bacana esses recursos. E aí, na visão 360 do cliente, eu consigo ver, qual é o histórico de atendimento que eu tenho desse cara? Da onde que ele veio? Há quanto tempo ele tá comigo? Quantas vendas eu já fiz pra ele? Quantas reclamações ele fez de mim? Ele é um promotor? Ele é um detrator? Se eu tenho uma pesquisa de NPS, eu posso saber disso. Então, tu percebe a riqueza de informação que a gente pode ter centralizado numa única tela. Sim, e diz tudo sobre a experiência do cliente. Isso. Exato. Então, e aí isso é insumo para toda a personalização que tu quiser. Ser o mais sob medida para aquele cliente ali. Né? Sim, agora eu sei por que quando eu ligo pra cancelar a Vivo, ele sempre tem uma oferta pra mim fazer. A Vivo usa Salesforce. Pois é, porque sempre tem assim, ó. Porque, cara, a Vivo sempre, a minha conta, a conta é X. Depois de um tempo, a conta já tá completamente diferente já. Uhum. Aí eu, de tempos em tempos, eu ligo pra lá pra cancelar. Não, vou cancelar a Vivo. Aí ligo pra lá, mas a gente tem uma oferta aqui pra ele fazer. Pô, tá, não, essa daí eu quero. Cliente fidelizado. O Einstein lá já tá ligado. Esse daqui aceita todas as propostas que a gente faz. Cara, e para um líder e gestor, assim, de uma equipe, por exemplo, de saque, né? Ou a equipe ali que tá comandando esse time que tá comandando essa parte de atendimento do cliente ali. Uhum. Que tipo de informações que ele tem para tomada de decisões, que tipo de relatório, de repente, que ele consegue analisar ali? Assim, no Salesforce tem a parte de relatórios e dashboards, ela é bem bacana porque dá para customizar bastante coisa. Então, a informação que tiver dentro do Salesforce, tu consegue gerar relatório e painéis para exibir, tá? Então, esse é um ponto já bem importante que se algo padrão não te atende, tem como tu criar do jeito que tu precisa. Tá. Até na própria App Exchange, que é o marketplace de aplicativos da Salesforce, tem vários pacotes de relatórios e dashboards de produtividade, olhando para a ponta de marketing, vendas, pré-vendas. Tem também o de atendimento, né? Eu já utilizei esse painel e ele é muito bom. A gente consegue já ter um painel pronto com a visão de quantos casos eu tive abertos no dia, por tipo. Então, eu tive 20 casos abertos hoje por e-mail, 50 por telefone, 10 por bot, por chat e por aí vai. Eu consigo saber a produtividade dos meus agentes, então quantos atendimentos cada um realizou no dia, daqui a pouco fazer um ranking, avaliar como é que está sendo a performance de cada um deles. Eu consigo ver os SLAs, isso daí foi um ponto que eu acho que a gente até não entrou nesse detalhe, mas no momento em que entra um chamado para o meu time de atendimento resolver, eu tenho SLAs, eu posso ter SLAs. Os SLAs são Service Level Agreements, que são acordos ali a nível de serviço. Né? Traduzindo literalmente, o que isso quer dizer? Eu tenho tipos de atendimento que eu faço e eu coloco SLAs que são meus limites ali, um tempo hábil para resolver o problema. Daqui a pouco eu tenho um chamado que a gravidade dele é altíssima. Esse aqui, o meu SLA tem que ser curtíssimo, eu tenho que, atender ele rápido, em 1 hora tem que estar resolvido, sabe? Então eu consigo começar a configurar isso para direcionar a priorização, né? Porque senão eu vou ter 1 milhão de atendimentos lá em aberto e tem o 1 milhão lá da ponta, que é o último que vai ser atendido, daqui a pouco ele é o mais importante. Sim. Entende? Não é uma fila, é uma prioridade, é uma ordem de priorização. É uma priorização, exatamente. E aí, com base nisso, eu tenho os SLAs, né, para definir esses time frames aí que eu tenho para resolução dos problemas. E também eu tenho escalonamento. Eu consigo configurar algumas regras para, por exemplo, esse chamado não foi atendido em tanto tempo, escala ele para um nível 2, um nível superior.
a escala pro gerente, sabe? Até... Fazer uma programação para isso ir acontecendo automático. Exatamente. Legal. Exatamente. E, por exemplo, eu tenho ali o meu time, e daí tem o Ariel e o Rafael. E no final daquele atendimento tem aquela pesquisa, se você considera que resolveu o problema ou não, tu consegue ter essa visão desses dados dessa pesquisa também dentro do Salesforce? Total. A gente consegue ter um módulo de pesquisas no Salesforce, que daí eu posso criar uma pesquisa de NPS, uma de CSAT, e aí disparar ela no final de colocar ela como uma automação. No final, sempre que o atendimento for movido para encerrado, dispara para o cliente, para ele responder. Ele respondendo, devolve para o CRM e eu consigo ter ali, vinculado àquele chamado, qual foi a nota. Se foi resolvido. Porque daí eu consigo ver qual é o meu atendente, tem o maior número de sucesso ali, ou um pouco menos. Sim, a gente consegue monitorar o NPS, o CSAT, daí todos esses indicadores. E aí, junto disso, cara, eu acho que a gente falou de bastante coisa, de métricas dos chamados. Então eu consigo, nesse painel, ver quantos dos meus chamados estão sendo resolvidos dentro dos acordos, dentro dos SLAs. Tem um outro painel que é bem legal, que é o painel de visualização, de gestão do Omnichannel, supervisão do Omnichannel. Tu consegue ver toda a tua lista, como se fosse uma tabelinha, toda a lista de agentes e quais os status deles e qual a fila de trabalho deles. Então é bem legal, assim, sabe? Completo é pouco. É bem bacana. Tu consegue ver quem tá no intervalo, quem tá atendendo, quem tá disponível, pra qual canal que tá disponível. É bem bacana. Cara, e da tua experiência, por curiosidade mesmo, assim, ó, de todos os projetos ali que tu atuou, qual foi o projeto que houve essa implementação, ou que tu atuou dentro do Service Cloud ali foi o maior impacto, assim, que tu já viu, assim, na transição, ou que foi mais desafiador também? Boa. Cara, de cara eu me lembro de um case que foi bem bacana por ser desafiador, eu acho, e pelo tempo, pela grandeza. A gente implantou a nuvem de service na More, né? A More aí, pra quem não conhece, é uma empresa aqui do sul. De qual cidade? Santa Cruz, eu acho. Não me lembro agora. Não sei, mas eu tenho um moedor de pimenta da More. Aí, cara, quem tá nos vendo vai ter algum produto da More. Não, tem algum cooler, uma cadeira de praia. Tem alguém, quem tá nos vendo com certeza já tomou banho numa piscina da More. Numa piscininha More também. Então, eles têm mais de 1.500 SKUs. Até eu tava surpreso. Tem churrasqueira, tem guarda-sol, tem um monte de coisa que eu nem tinha ideia. E assim, eles tinham uma dor muito grande no atendimento deles. Era todo um atendimento manual, por planilhas, e-mails e etc. E se perdia tudo, não tinha visão 360 do cliente, todos esses benefícios que a gente falou. E aí, numa operação que já estava rodando há bastante tempo, um time grande, né? A More tem muitos colaboradores, é uma empresa grande, bem grande, e com muitos clientes. E a gente conseguiu virar, né, implantar essa nuvem de atendimento para os chamados ali, para eles fazerem toda a gestão dos chamados e tudo mais pela ferramenta em aproximadamente 3 a 4 meses, já colocando canais de WhatsApp, atendimento via WhatsApp também. Foi um case bem legal. E tanto pelas tecnologias, por ser essa integração mais nova com WhatsApp e bot também, quanto pela grandeza do projeto, né? Foi um caso bem legal aí, que agora eles estão conseguindo trazer muito resultado pro time de atendimento, para eles conseguirem focar em realmente o que importa, que é dar o atendimento ao cliente ali, melhorar a satisfação deles. Show, é aquele tipo de consultoria lá que tu entra pra melhorar a satisfação e sai satisfeito. Saiu, porque pelo jeito que tu fala, tá orgulhoso do projeto. Assim. Esse projeto foi massa. Ariel, e pra gente se encaminhar aqui pro fim, tem alguma outra dica, alguma coisa que tu acha que é relevante a gente falar sobre o Service Cloud antes de encerrar o podcast? Tem, até eu tava pensando aqui, né, eu acho que foi bem legal que a gente explorou muitas funcionalidades do Service Cloud aqui, mas tem uma que eu até não sei se eu falei, mas é importante ressaltar, que é a base de conhecimento, o Knowledge Base da Service Cloud. É uma biblioteca, é tipo uma wiki interna dentro do teu CRM. O que isso quer dizer? Eu consigo criar artigos relevantes para o meu usuário. Então, nesse contexto do Service Cloud... O teu usuário, o teu colaborador. Isso, que está operando o sistema. Digamos que vem um tipo de atendimento para fazer uma manutenção de um equipamento.
eu posso criar artigos, né? Tipo o Notion ali, Confluence que a gente tem ali para fazer a nossa documentação dos processos e tudo mais. Eu posso ter isso dentro do meu CRM, dando direcionamentos pro meu time de atendimento. Então, sempre que for fazer um tipo de manutenção do equipamento X, atentar a essa informação, fazer nisso, isso. Né? Daí tu tem o playbook ali de como fazer. Isso é bem legal, é um hackzinho legal que quando bem utilizado e compartilhado com o time, eles começam a utilizar isso, trazer, e aí tu consegue manter um nível de qualidade com o crescimento, né? Então, um processo, um padrão de atendimento com o teu crescimento, com a tua escala. Então, eu acho que esse é um recurso bem legal que tem aí também da Service Cloud. Show de bola. E se tu, que está assistindo o podcast, tá com o teu Salesforce travado aí na tua empresa, tá tendo algum problema de implementação e quiser conversar com um dos analistas da SR Consulting, é só entrar lá no site www.srconsulting.io. Seguir também a SR no Instagram, que é srconsulting.io também. Isso aí. E se tu quiser falar direto com o Ariel Dornelles, ou Ariel Salesforce no Instagram, como é que faz para entrar em contato contigo, Ariel? Boa. No LinkedIn, Ariel Dornelles, e no Instagram, @o Ariel Salesforce. Gero conteúdos lá, então pode me mandar uma mensagem ali, também eu tô respondendo o pessoal no LinkedIn e no Instagram. Show de bola. Então já clica aqui no like, se inscreve aqui se tu estiver no nosso canal do YouTube, se tiver num streaming como Spotify, Deezer, já favorita também o podcast. Lembra de nos mandar alguma mensagem pro Ariel ou comentar aqui também no podcast sobre alguma dificuldade, alguma dúvida que tenha sobre o Salesforce, para a gente poder trazer aqui numa próxima oportunidade. Um abração e até o próximo episódio, fechou? Valeu!